Eu me chamo Fátima Ramalho, estou aqui hoje a convite da nossa amiga Marilene Araújo, para poder gravar para o canal dela e contar um pouquinho da minha história. Quero agradecer primeiramente, Marilene, muito obrigada, pela oportunidade, pelo convite e dizer que é um grande prazer, uma grande satisfação poder estar gravando, e compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Então, como eu falei, eu sou uma pessoa com deficiência visual, Hoje eu não enxergo nada. Eu nasci numa família humilde, onde meu pai era rodoviário, minha mãe, ela cuidava da casa, nós éramos 4 filhos, eu a caçula, e cuidava dos filhos também, A minha mãe teve rubéola na gravidez, quando eu estava sendo gerada, e eu nasci com a deficiência visual, com glaucoma, aos 3 meses, só que meus olhos eram limpos, e a minha mãe demorou um pouquinho a perceber. Ela percebeu quando eu estava com 3 meses, quer dizer, na verdade não demorou muito, E aí eu passei por uma série de cirurgias, tratamento, Meus pais se esforçavam bastante, Eles pagavam médico particular para poder fazer todo o meu acompanhamento. E eu consegui manter a visão, Glaucoma naquela época não tinha o avanço hoje, como tem dentro da medicina. Eu consegui manter a visão mais ou menos ali até uns 14 anos. Estudei na escola do ensino regular, com muitas dificuldades já, porque a minha visão ela tinha uma perda gradativa, eu ia perdendo aos poucos. Tinha dificuldade já no final para copiar do quadro, Eu usava a fileira do meio quando eu tinha que copiar a parte central do quadro e as fileiras do lado esquerdo e do lado direito, quando eu teria que copiar as laterais do quadro. Quando eu não tinha que levantar, E aí, enquanto criança, já sofria aquele bullying, abaixa a cabeça, sai da frente, 4 olhos, galo cego, essas coisas, Mas eu gostava muito de estudar e eu ia superando, tentando, superar aqueles traumas ali. Só que assim, o meu rendimento começou a ficar muito baixo, porque naquela época não se falava como se fala hoje em dia na inclusão, que as crianças têm o direito de estudar, o direito de ter material adaptado, No meu caso, naquela época, bastava ampliar que eu conseguiria acompanhar a turma, que eu ainda tinha visão. Só que os professores não tinham muito esse interesse, E aí, quando eu cheguei, foi... Naquela época se falava série, 6ª série, que no caso hoje seria 7º ano. Quando eu cheguei na 6ª série, quer dizer, foi quando eu encerrei a 5ª série e passaria para a 6ª série. Aí eu cheguei, comuniquei a minha mãe, Foi todo um preparo psicológico, porque estudar para mim era tudo. E eu tinha que falar para minha mãe que eu não poderia mais estudar, porque afinal eu já estava com rendimento muito baixo, notas ruins nas provas, porque eu não conseguia ler mais as provas. E aí eu fui falar com a minha mãe. Foi uma choradeira, eu chorava para um lado, minha mãe chorava para o outro, aquela confusão toda, E eu permaneci 2 anos em casa. Foi uma grande tortura, porque eu via os meus irmãos indo para a escola, se arrumando, botando uniforme, pegando mochila, e aquilo para mim era uma grande tortura. Até que minha mãe descobriu o Instituto Benjamin Constant, uma escola para cegos, fica na Urca, e eu fui para lá. Minha mãe me matriculou, eu tive que ser interna, porque eu moro muito distante, e minha mãe não tinha condições para me levar, a viagem também era muito longa, muito cansativa. E eu ficava interna a semana toda na escola. Sou muito grata ao Instituto Benjamin Constant, afinal eu passei a me aceitar, a me respeitar, enquanto pessoa, brigar pelo meu espaço, que eu tenho direito. Aprendi a ter autonomia, independência, aprendi o Braille, que faço uso dele até hoje, sou professora, de Braille, então eu tenho muito a agradecer. Só que quando eu cheguei no Instituto, eles me voltaram para a 2ª série, 3º ano, hoje, atualizando. Eles me voltaram para que eu pudesse aprender o Braille e conseguisse acompanhar a turma. Então eu tive um grande atraso, eu tinha ficado 2 anos parada em casa.
Aí depois tive que voltar essas séries todas. Tá, mas eu me senti preparada. Quando eu cheguei também, no final da quinta série, indo para a sexta série, eu falei com a minha mãe que eu queria estudar já próximo de casa. Que eu queria estudar perto dos meus irmãos, dos meus primos, que eu queria, que eu já estava preparada. Só que ainda também não existia a lei da inclusão. Claro que a nossa Constituição sempre garantiu, né? A Constituição sempre garantiu a questão dos alunos estarem matriculados no ensino regular. Sendo que até com a lei da inclusão a gente sabe que até hoje nós esbarramos aí com muitos problemas, né, dentro da escola, que muitas das vezes não estão preparadas, não aceitam, não querem, né? Então, naquela época minha mãe ficou muito preocupada, minha mãe falou assim, não, você pode sofrer muito preconceito, você vai acabar desistindo, porque a preocupação dela era que eu sofresse realmente esses preconceitos e que eu acabasse desistindo, né? Me desestimulando. Pô, eu já estava dentro do Benjamin Constant, onde ela teria certeza que eu me formaria. Então, muito justa a preocupação dela. Mas eu, teimosa, fui e me matriculei, pedi ajuda de um primo e me matriculei na escola. Fui estudar. Foi maravilhoso. Foi assim... é que eu tenho que ser rápida aqui, senão eu ia narrar algumas situações. Fui assim, inclusa perfeitamente. Passei a sair, me diverti, fiz grandes amizades. A escola teve uma preparação para me receber, isso naquela época, quando ainda não se falava em inclusão. A diretora teve todo o cuidado de vendar os alunos, fazer com que eles experimentassem também a situação do não enxergar, para que não pudessem me cobrar aquilo que talvez eu não tivesse dentro do meu alcance. Foi ótimo, foi um espetáculo. E aí, porque eu fiz grandes amigos, né, no Instituto Benjamin Constant, e eu tinha prometido que eu voltaria para me formar com eles, né, no 9º ano. E assim eu fiz, né, que aí seria o meu último ano dentro do Benjamin como interno. Formei, né, no 9º ano, com o ensino fundamental, junto com os meus amigos, que afinal, nada mais justo, porque foi lá que eu tinha aprendido. Mas eu queria experimentar aquela questão do mundo aqui fora também. Tá, aí veio uma grande saga, porque eu queria me formar em professora. Pô, mas eu moro em Nova Iguaçu e naquela época, tentavam me convencer de todas as formas que eu não poderia ser professora pelo fato de ser cega. E eu argumentava, não, mas eu tive vários professores que não enxergavam no Benjamin. Ah, mas lá é outra realidade, aqui a gente não tem nenhuma adaptação, aqui nós não temos escola preparada. Mas não precisa de preparo. Eu argumentava, até que por fim, uma das diretoras, né, pegou e falou assim, não, claro que ela pode. Afinal, ela tem até postura de professora. Aí chegou perto de mim, me deu um abraço e falou assim, a vaga é sua, eu já te vejo, professora. E ali eu fiz. Os 2 primeiros anos, maravilhosos também. Surreal, aquela coisa assim, de uma inclusão perfeita. Só que nesse período, né, eu conheci o meu marido. Na verdade, a gente se encontrou porque a gente já tinha namorado, até na época quando eu ainda enxergava, e depois passei por todo um processo. Por isso que eu estou resumindo bastante a história, né, para poder ter tempo aqui no canal. Então, quando eu ainda enxergava, eu conheci ele, cheguei a namorar, e depois eu fiquei 6 anos afastada dele. Foi nesse período que eu perdi a visão. Aí a gente se reencontrou e ficamos juntos. Eu fiquei grávida e aí, né, eu parei. Eu interrompi os meus estudos, que eu estava fazendo a formação de professor, e eu interrompi para ficar o primeiro ano com a minha filha em casa, até que ela fizesse 1 ano e eu desse assistência para ela. E depois eu voltei. Só que quando eu voltei, a minha turma já tinha se formado, né? E eu entrei em uma outra turma. E aí foi quando eu experimentei, né, a questão gosto amargo do preconceito, que realmente a turma não me aceitou. E assim, foi um ano muito difícil. Logo assim, na primeira semana, quando eu pedia para me ajudar a copiar do quadro, a colega respondeu que não, que ela não era obrigada a emprestar os olhos dela para mim
e que não era para eu me vitimizar. Claro que não, eu não estava me vitimizando, eu estava simplesmente pedindo que ela lesse o que estava no quadro para que eu pudesse fazer minhas anotações em braille. E ali, sabe, foi assim, um grande baque quando ela falou não, ela virou para ela e falou assim, não sou obrigada, não sou obrigada a emprestar meus olhos para você e tal. Aí eu baixei a cabeça na mochila, em cima da mesa, e ali eu solucei chorando, né? Falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque eles não me ajudavam nem na questão da orientação de me falar qual a mesa que estaria vazia para eu poder sentar, né? E uma colega que estava atrás, assistiu tudo, tocou no meu ombro e falou, você está chorando? Eu falei, não. Ela está sim, eu também estou chorando junto com você, eu assisti tudo. E aí ela foi até a frente na sala e pediu a palavra para que a turma prestasse atenção nela. Narrou o acontecido que ela presenciou e ela falou, poxa gente, pelo contrário, nós estamos nos formando em professores, a gente tem que agradecer a presença da Fátima dentro da sala de aula, porque afinal, amanhã nós teremos alunos como a Fátima, então nós temos a oportunidade de aprender com ela. Nossa, ela quase foi escorraçada na sala. Porque tudo aquilo que eu não queria ouvir, ela também ouviu junto comigo, né? Que eles não eram obrigados a serem solidários, que ninguém tem que se preparar para aceitar ninguém, porque aceita ou não aceita, e que ninguém tinha que gostar do que era feio, porque o que é feio não era atrativo, sabe? Eu e ela descemos as escadas assim, totalmente desconsoladas ali, né? Como ouvir tudo isso de uma turma? Porque a gente não estava ouvindo de 2, de 3, era de uma turma, né? E aí, e que se formariam em professores. Aí eu fui até a direção e pedi que ela, esta diretora, quando me deu a vaga, né? Que falou até que na época eram 4 diretores nessa escola, aliás, até hoje, são 4 diretores nessa escola. E eu pedi que ela me trocasse de turma, porque eu não aguentaria. E ali, sabe, eu ouvi uma coisa que eu trouxe pra vida. Ela virou pra mim e falou assim, Fátima, você não está vendo, mas eu também estou com os olhos cheios de lágrimas, porque eu gosto muito de você. E eu te vejo capaz. Eu te vejo dando aula aqui nessa escola. Esse é o meu sonho. Não só que eu sou diretora, eu poderia te trocar de turma, mas eu não vou te trocar, porque eu quero que você aprenda a sobreviver. Porque o que você viveu até hoje foi um mar de rosas. E você sabe que para uma pessoa com deficiência, né, isso é surreal. O mundo é cruel, o mercado de trabalho é cruel, o mundo que te espera lá fora é exatamente esse. E a escola, eu sei que vai ser muito ruim, mas eu vou estar do seu lado, de mãos dadas contigo, juntinho. E eu quero só que você aprenda a sobreviver nesse mundo, porque eu vou estar aqui para te levantar quantas vezes for necessário. Naquele momento, eu era jovem e eu não aceitei aquelas palavras. Eu falei, não quero, ou eu mudo de sala ou eu saio da escola. E ela, então tá bom, Fátima, saia da escola, tchau. Eu vim embora, né, porque eu sabia que ela realmente tinha carinho por mim. E eu vim embora, falei, ela vai me chamar, porque ela vai me trocar de turma. E eu faltei, fui faltando de semana, né, até que ela me ligou. Fátima, vem na escola, eu quero falar com você. Aí eu fui toda contente. Você vai me trocar de turma? Não vou te trocar de turma. Aí brincou comigo, me empurrou pra dentro da sala e falou assim, você é capaz, vambora, mostra a tua força. E como eu desejava muito ser professora, eu aceitei aquele desafio. Não foi fácil, porque eu fui até o final do ano, não tinha trabalho em grupo, em dupla, era sempre individual. E sobrevivi, né? Sobrevivi, fiz a minha formatura, foi numa casa de show, onde a casa de show estava lotada, porque toda a escola, né, eram várias turmas, estavam se formando. E as outras turmas acompanharam, né? Toda aquela minha dificuldade, que inclusive os alunos das outras turmas me ajudavam. Eles que liam para mim, eles que na hora do intervalo vinham para a sala, me ditavam a matéria que estava no quadro, eles que me ajudavam.
Porque neste ano, até problema com o professor eu tive. Nos 2 primeiros anos, os professores se transformaram para me dar aula, sabe? Então, né, no dia dessa formatura, as outras turmas puxaram, né? Ela merece, e a Rio Sampa inteiro gritava, ela merece, porque as outras turmas puxaram. E aí eu me formei, prestei o concurso, nesse mesmo ano, no último ano eu já prestei o concurso, no ano seguinte eu já estava dando aula dentro dessa escola, onde eu comecei tudo, né? Depois prestei mais um concurso, aonde eu tive dificuldades, tive que entrar com mandato de segurança para poder ter o direito de fazer a prova, depois entrar na justiça para poder tomar posse, porque a prefeitura não me aceitava. Então vou narrando assim aos pouquinhos, né, bem resumido. Depois eu fui fazer minha faculdade de Direito. No final da minha faculdade eu tive meu segundo filho, que é o Wellington Juan, né? Eu tive a Jéssica Cristina quando estava fazendo a formação de professor. E na faculdade eu tive o Wellington Juan. Hoje eu dou aula na prefeitura, fundei uma associação junto com alguns amigos aqui em Nova Iguaçu, que é a Associação de Deficientes Visuais de Nova Iguaçu. Sou conselheira municipal da pessoa com deficiência em Nova Iguaçu. Faço parte da diretoria da UP Brasil, União de Líderes Pró Inclusão. Também sou secretária do Trabalhador com Deficiência da Ordem do Trabalhador do Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. E devido a tantas, né, dificuldades que eu, assim, pincelei bastante para vocês, hoje eu luto muito pelas essas questões da luta mesmo, né, das conquistas, dos direitos da pessoa com deficiência. E é isso, gente. É um grande prazer estar com vocês. Eu também tenho um canal no YouTube, que é o Fátima Ramalho, tá bom? Um grande beijo.